sejam bem-vindos ao Legal Pod. Eu sou Patrícia Maione, estou aqui com o Carlos Braga. Olá, Patrícia, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Espero que todos bem. Estamos aqui novamente, né, por mais um podcast. Sim. Antes de mais nada, queria agradecer aos nossos parceiros, a Loma Consultoria, ao MCM Advogados, a Laf Casa, que é uma delícia. Uma delícia. E a gente sempre fala e ressalta porque vale a pena conferir. A Laf Casa é bom demais, é bom demais. E hoje nós temos também aqui um convidado muito especial, né? Muito especial. A cada encontro nosso tá vindo um convidado A especial. gente tá tendo sorte, tá As muito pessoas legal. muito do bem, querendo participar, profissionais de ponta. Pois é, que legal. A experiência tem sido bacana. Sim, hoje nós estamos com o Dr. Amir. Dr. Amir, seja bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Me sinto muito honrado pelo convite. Que bom. Dr. Amir é advogado formado com 20 anos de formação, é formado pelo Mackenzie e pós-graduado em processo civil pela PUC. Conta para quem está nos assistindo quem é o Dr. Amir. Doutor Amir, bom, eu sou advogado, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu trabalho já há 20 anos com contencioso civil, né? Eu iniciei a minha trajetória e o meu contato com o contencioso civil já na época do estágio, quando eu fiz meu primeiro estágio na Procuradoria do Estado de São Paulo. E ali eu trabalhei com uma mente brilhante que foi um mentor, né, que despertou em mim um interesse pelo processo civil. Ele era o Dr. Luiz Duarte de Oliveira, ele era o chefe do contencioso estratégico do Estado. Então ali nós trabalhávamos com as causas mais sensíveis contra o Estado de São Paulo. E era ali uma atuação muito combativa, né? E um tanto quanto artesanal, porque naquele tempo a gente não tinha toda aquela tecnologia, né, que nós temos hoje. O processo era físico, né? Nós tínhamos que fazer a leitura das publicações que vinham em recortes de jornal. Sim. Né? Organizar um volume astronômico de processos, né? E preparar ali todas as manifestações do Estado. Além de um trabalho muito próximo com os juízes e com o tribunal e muitas vezes com o gabinete do governador. Então, ali ele despertou em mim um grande interesse pelo processo civil. Depois eu fui trabalhar no escritório que atuava no ramo do direito público, mas também na área contenciosa, muito focada na área contenciosa. E ali eu fiquei também por 2 anos. Trabalhei com professores da PUC, da USP. Era um escritório renomado. Também tive aí a experiência de trabalhar um pouquinho com o direito público, né? Tanto na área aí de infraestrutura, atendimento a prefeituras, né? Um pouquinho de eleitoral. Então, fui adquirindo essa bagagem. Que legal. Nessa primeira fase, né? Do contato com o direito. Mas voltando um pouquinho, como que veio o gosto pelo direito? Como que nasceu? Veio Essa de família? paixão. Não, eu não tenho ninguém na família, né, que tenha vindo do direito. Meu pai, estrangeiro, né, imigrante, egípcio, veio para o Brasil, engenheiro, Que né, legal. trouxe uma nova tecnologia para cá. E minha mãe, professora do estado, né, Que bacana. então eu não tive ninguém ali na família para me direcionar pro direito. Foi uma escolha minha, eu sempre tive a convicção de que eu queria o direito, né? Já na época do colégio, Que legal. eu já sabia que eu gostaria Nossa, difícil, muito, né? muito de... Mas foi interessante, porque na época do colégio,
né? Naquela época todo mundo, né? Isso eu tô falando mais ou menos no final da década de 90. Existem tendências, né? Naquela época a tendência, o pessoal tava todo mundo indo pra propaganda e marketing, Uhum. existia uma faculdade, É. chama propaganda e marketing, alguns poucos para medicina, muita administração de empresas. Foi muito interessante porque na época do colégio, um professor meu de português era advogado, né? E ele sempre viu em mim uma aptidão. uma habilidade com a escrita, Aham. né? Ele falou assim, e sempre foi aquele cara que já no colégio já gostava de argumentar, né? E contra-argumentar, desafiar. Aham. Desafiar professor, desafiar os colegas, né? Colocar o povo pra pensar. Colocava o povo pra pensar e argumentava muito bem, né? E ele falou assim, escuta, você já pensou no direito e tal? Você quer conhecer o dia a dia, a rotina? Quer passar uns 2, 3 dias lá no meu escritório para ver como é que é? legal. Né? E eu fui. Eu tava já no segundo colegial. E eu achei interessante, né? Ele falou, olha, o direito é uma carreira interessante porque ela abre uma gama de possibilidades de atuação. Sim. Você pode ser advogado, juiz, delegado, promotor de justiça, procurador, consultor, enfim, auditor. Você pode ter a carreira privada, tanto em empresa, tanto no privado quanto no público, né? E te traz um conhecimento que é um conhecimento para a vida toda, né? Que é aplicável para a vida toda. Então, eu fiquei muito interessado na época e tive a convicção, então, que eu queria o direito. E, como eu já disse, eu fui muito feliz na época da faculdade, porque eu fiz estágios que me proporcionaram aí muito conhecimento, né? Eu aproveitei bastante o estágio, né? Acho que o estágio me proporcionou aí uma base muito sólida. A faculdade foi muito boa, né? Mas o estágio realmente agregou bastante ao meu conhecimento. Foi bem interessante. Você se lembra quando você teve a sua paixão pelo direito? Quando você falou, caramba, é isso? Você se Eu? recorda? Sim, eu trabalhava no escritório de advocacia. Quando você conheceu? Eu era secretária do escritório. Porque o meu também foi inusitado também. Eu também não tinha... Eu também não tenho ninguém da família que eu sou a única advogada da família. Eu também. Isso é ruim, né? Porque aí todo mundo fica no seu pé ali pedindo as coisas pra você, né? Mas deixa abaixo isso. Aí eu era secretária e era na época de carga também, de fazer peticionamento ali presencial, né? Despacho e fazer protocolo. E aí, quando a equipe ficava muito atarefada, eles me pediam para quebrar galho. E aí eu fui tomando gosto. E aí que foi. Entrava em projeto urgente para entrar e peguei gosto pelo direito. Que legal. Aí estagiei um pouco lá e passei por várias empresas. A gente pergunta, sempre gosta de perguntar, porque cada um tem uma história, né? Pessoas que têm a questão familiar, que aí tem um histórico do pai, foi um advogado, às vezes tem até um escritório, né, já montado. Ou o pai ou a mãe que percorreu a carreira pública, seja como procurador, juiz, enfim, qualquer uma dessas hipóteses. E é legal, né, quando você vê uma paixão, que ainda é jovem, que a gente tem que escolher, Jovem. porque com 16, 17 anos, demais. que muitas vezes você escolhe e você decide ter isso pra vida toda, né? E aí é meio que esse encantamento, né? É uma coisa que bate e realmente aí aquilo te motiva todo dia a executar aquela tarefa, né? Isso é muito bacana, é muito legal. Sim. E aí você então teve a experiência do estágio estudando ainda. Sim, estudando ainda, né? Quando eu me formei, eu fui convidado por um dissidente do escritório onde eu trabalhava. Estava fundando um novo escritório, em conjunto, então, com outros professores, agora da PUC, São Paulo. E ele me chamou para ser o braço direito dele. Então, aprovado na OAB, eu já
iniciei ali a minha carreira como advogado, já muito familiarizado com o tema que está, dos processos que estariam sob minha gestão, né? E auxiliando ali, tendo que ser mesmo o braço direito, para que eles Que legal. pudessem colocar o escritório para frente, né? E aí foi muito interessante, porque eu ia desenvolvendo o meu trabalho, dando todo esse suporte, né? Esse advogado, ele transitava muito em Brasília, né? Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também. Ele tinha uma vida muito... uma agenda muito Sobrecarregado. sobrecarregada, e eu me via muitas vezes ali sozinho, né? Tendo que tomar a melhor decisão por ele, né? Ele realmente confiou Que legal. a Então era carteira. pequeno o escritório. Era pequeno o escritório. Era pequeno o escritório. Então também eu iniciei a minha carreira como advogado com uma grande responsabilidade. Sim, e ótimo, né? Foi Que bom. muito bom. É uma Foi escola, ótimo. né? Isso é fantástico, porque te dá uma bagagem. Dá uma bagagem, né? Porque aí você você tem toda a questão de uma responsabilidade que o estágio não te exige. Não na mesma medida, né? Você tem que ser muito responsável no estágio e aprender que por detrás de um processo existe não somente um direito, mas existe um interesse do seu cliente que deve ser preservado. Sim. Existem ali responsabilidades patrimoniais, familiares, Moral. morais, né? Então a responsabilidade é muito grande. Sim. Quando você é estagiário, você tem o contato, você observa isso. Mas você não é Você fica mais como O um responsável. o primeiro Fica responsável. acompanhando. Você Você tá. acompanha, né? O estágio tele- é para isso. Agora, quando você está assinando a petição, você é um advogado, a coisa muda muito de figura, né? Sim. É. E só que no comecinho de carreira, como em toda carreira, existem as inseguranças, né? Sim. E você precisa daquele suporte. Não que eu não tivesse, eu tinha o respaldo dele. Eu só não tinha tanta presença. Sim. Muitas vezes eu tive que tomar decisões Sozinhos, arriscando. sozinhos, lógico, na linha, no segmento, Aham. que ele sempre colocou, deixou isso sempre muito, muito claro. Mas também o início da carreira eu fui muito exigido, né? Mas foi bom, porque foi uma escola que Pô, imagina. Te foi uma escola que me desenvolveu, forjou, né? Como advogado também. É. E foi interessante, porque aí eu fiquei 2 anos trabalhando nesse escritório, né? Trabalhando com ele. Mas chegou um determinado momento em que eu já me sentia apto, né? E já atendia uma carteirinha de clientes pequenininha, né? Que não faziam muito sentido pro escritório. Um colega meu de faculdade já estava insatisfeito no escritório onde ele trabalhava. Surgiu a ideia, então, de abrirmos o nosso pequeno escritório, dar o pontapé. Quando se é jovem, você pode se dar ao luxo de arriscar, Tomar né? algumas decisões como essa. Tomar algumas... E foi uma decisão feliz, muito feliz, naquele momento. Eu recebi ali esse advogado, então... os advogados desse escritório ficaram felizes pela minha decisão, me deram essa carteira que eu já geria, Que legal. que não fazia sentido financeiro para eles. Me deram essa carteira, falaram assim, boa sorte, comece seu escritório, essa carteira, essa pequena carteira já é sua. Que bacana. Os clientes gostam do seu atendimento, então prossiga com eles. Que legal. Né? Que E apoio. quem era esse sócio que você se uniu nesse período? Esse sócio era o Adriano, Adriano tá. D'Amato. Adriano não seguiu a carreira como advogado. Essa eu já ia chegar lá, né? Tá. Foi interessante, porque o Adriano e eu, então, abrimos nosso escritório no bairro da Pompeia. E íamos seguindo, né? Ali o nosso trabalho, galgando novos clientes.
Mas o Adriano sempre foi um apaixonado pelo direito ambiental, né? Estava fazendo a pós dele em direito ambiental e prestando um concurso público também para a área ambiental, Ministério do Meio Ambiente, né? Nesse meio tempo, os donos do escritório, que eram professores da PUC, me convocaram para auxiliá-los no núcleo de prática jurídica da PUC. Que legal. Havia uma advogada lá que entraria em licença maternidade. Então eles falaram, Amir, por favor, vem dar um suporte aqui. A professora entrará em licença maternidade. A gente precisa de alguém que saiba gerir aí volume de processos. Então vem aqui, você é de nossa extrema confiança. Vem dar uma força aqui pelo período de 6 meses, né? Eu fui, nesse intervalo, o Adriano foi aprovado no concurso lá no Ministério do Meio Ambiente. Eu falei, poxa, e agora, né? Tenho um escritório, estou alocado dentro da Faculdade de Direito da PUC, aqui no Núcleo de Prática Jurídica. O que fazer, né? O Adriano falou, olha, a gente tem mais ou menos aí 1 ano para decidir. Eu vou tomar posse um pouquinho mais para frente. E aguarde, né? Aguarde aí, acho que dá tempo de você concluir a missão e voltar e procurar um novo sócio, de repente, né? Só que aí veio a surpresa, eles gostaram do meu trabalho e fizeram a proposta para que eu fosse efetivado lá dentro da Faculdade de Direito, né? Na Fundação São Paulo, que é a mantenedora da PUC. Da PUC. E aí a história da minha carreira começa a ser bem desenhada, né? Fiquei lá no escritório modelo Dom Paulo Evaristo Arnes, aí tendo contato com diversas áreas, né? No cível ali, mais focado em direito de família. O escritório modelo fazia, às vezes, da defensoria pública lá no Fórum de Pinheiros. Né? Era um momento em que as defensorias públicas estavam sendo estruturadas dentro dos fóruns. Né? Então, a gente tinha um volume muito grande de ações afetas ao direito de família, uso capião, possessórias, alguma coisa de consumidor também. Então comecei a trabalhar também com um volume muito grande de estagiários, que eram os alunos da Faculdade de Direito. Então cada advogado tinha aproximadamente 12 estagiários. Nossa. Caraca. Era um volume absurdo. Era bem movimentado. Era muito. E também a gente não tinha o processo eletrônico, então ainda era a época do processo físico, né? Eu segui trabalhando. Nesse meio tempo, um colega de faculdade, grande amigo até hoje, que é o Carlos Carvalho, hoje tá lá em Londres, eu vou chegar lá também. Ele me chamou, pediu minha opinião, né? Ele falou, acabei de me formar, tô pensando em abrir meu escritório. Falei, então, abra, porque a minha carteira, a carteira do Adriano, serão... A Deus dará e será Não tava a Deus dará, porque não tava largado. Eu falei assim, mas tá aqui, né? Como eu havia recebido uma carteira de clientes, quando eu comecei meu escritório, eu também repassei a quem eu confiava, que eu sabia já. Conhecia do potencial. Conhecia do potencial. Ligado, né? E aí a mágica começou a acontecer, né? Que legal. O Carlos abriu o escritório ali na Faria Lima. Começou pequenininho, né? Começou com a carteira de processos que eu geria com o Adriano. E foi trabalhando, foi captando. Ao longo do tempo, eu também, o que eu conseguia captar, eu ia direcionando para ele. Depois de 5 anos de casa lá na PUC, a época onde eu fiz a minha pós-graduação, encerrei o ciclo e me associei ao Carlos. Ah, que legal. Ah,
Ai, que bacana. Você voltou, aí Eu você, voltei. quando terminou, você... Aí que foi o período que você se juntou, vocês se uniram. Sim, nós nos unimos. Tinha também o Guilherme Testa, o Augusto Antoniazzi. Guilherme Testa, brilhante no direito imobiliário, mas naquela época todo mundo captava qualquer sorte de casos, né? Desde que fosse afeto aí ao direito civil. No escritório, no começo, você não se pode dar ao luxo de recusar Sim. trabalho, Trabalho, né? sim. Depois, isso vai sendo refinado, né? Aham. E então nós encaramos o desafio, né? Isso foi no finalzinho de 2012, tá? Comecinho de 2013, mais ou menos. E logo nós mudamos o escritório para um ambiente maior, também na Faria Lima. Chega o Rodrigo Meyer, que hoje é meu sócio já há 10 anos. Grande Rodrigo Né? Em Meyer. 2014 chega o Rodrigo e a gente seguiu trabalhando aí agora então focando aí na captação de empresas e bem focados também aí no contencioso civil, né? Nós tínhamos o sócio do imobiliário, o Carlos fazia muito trabalhista também, né? Mas aí por outras questões da vida, o Carlos se casa, a esposa natural do País de Gales, Ah, que né? legal. Jornalista do meio do direito também, é convocada a retornar à Inglaterra e o Carlos vai Assume já com uma esse filhinha desafio. pequena, Que legal. né? A gente acaba minguando aí o atendimento no trabalhista e mais focados aí no contencioso civil. Então, assim, não foi algo planejado, né, por mim, pelo Rodrigo, que o escritório se especializasse no contencioso civil. Foi se afunilando. Foi se Nesse afunilando sentido. e a gente acabou criando muita expertise mesmo, né, no atendimento aí do contencioso civil. Que legal. Deixa eu fazer uma pergunta que é legal. Segura aí que tem mais. Eu sei que tem mais coisa para vir aí, até em história de sociedade. Mas me conta uma coisa, principalmente você que né, você comentou aí agora há pouco, e você também vem de uma velha guarda, em que os processos eram de papel, em que você tinha que, para cumprir um ato, você tinha que se dirigir até cumprir um prazo, você tinha que ir até o fórum protocolar e guardar aquele protocolo, porque se perdesse lá, você estava enroscado, você estava em maus lençóis. Tudo era feito, tudo que você precisava, se você tivesse que tomar ciência de qualquer processo, ou de qualquer situação, você tinha que se dirigir até o fórum. E hoje a gente tem uma realidade bem diferente, né? Hoje a gente tem, os processos são eletrônicos, os processos eles andam de uma certa forma hoje de uma velocidade até superior, né? Com muito mais efetividade. Disso tudo, você vê que a tecnologia, ela que está entrando no direito, que ela está começando a ter a sua vez, você acha benéfico? Qual que é a sua visão hoje que você tem sobre o direito? A gente sabe da importância da tecnologia, porque ela tem, né? E você, eu sei que é um cara bem tecnológico e que você gosta de... mas como que você olha esse momento atual do direito e a tecnologia propriamente dita? Olha, com relação ao processo eletrônico, eu acho que essa é uma ferramenta que foi incorporada, né, ao dia a dia do operador do direito, que veio mesmo para auxiliar. Era muito difícil, né, essa dinâmica de se dirigir até o fórum, né, primeiro pelos estagiários, encostar a barriga no balcão, Sim. pedir o processo, fazer carga do processo. Aí o prazo era comum. Aí você conseguia fazer a carga rápida para tirar cópia. E devolver. E aquele calhamaço, né, de documentos, que você tinha que mesmo manusear, folhear. O processo eletrônico trouxe a nós uma dinâmica muito maior.
A gente tem que ter sempre em mente, o advogado, eu entendo, né, que o processo é mera ferramenta, né? Ele é meio, ele nunca é fim. Ele é ferramenta para entrega de um resultado ao cliente. Então, nesse sentido, eu entendo que a tecnologia, o processo eletrônico, veio a melhorar todo o procedimento de entrega, de resultado para o cliente, tá? Porque os procedimentos ficaram mais ágeis, são mais rápidos, né? rápidos, sim. Por outro lado, eu vejo que algumas resoluções, essa é a minha visão, tá? Algumas resoluções hoje dentro dos tribunais, elas muitas vezes acabam prejudicando um pouco também as partes, né? Esse negócio de intimação tácita, né? O expediente que fica escondido lá na abinha do navegador X, se você clica, deflagra o prazo, se você não clica, não deflagra. Aí, às vezes, a intimação é tácita, não é respeitado, não sai nenhuma publicação. Você tem que estar lá olhando semanalmente. Então, você tem que estar ou olhando, você Sim. também vira meio refém do sistema, tá? Sim. E é nesse procedimento que, se você não tiver atenção, você se pode perde. perder, você pode perder um Prazo. prazo importante para o seu cliente, Sim. né? Agora, para nós, isso a gente consegue lidar com as mais diversas ferramentas, né, de suporte. A gente tem sistema para isso, a gente tem procedimento para evitar esse tipo de situação. Mas eu me pergunto, e aquele advogado que não tem a habilidade para lidar com a tecnologia? Sim. Sim, Como que ele fica no mercado? sim. Ele acaba ocupando ali, tendo realmente essa falta de estrutura, pode ser que isso impacte bastante no resultado dele, né? Ou Não na- só na dele, mas do entrega cliente do também. cliente, sim. E prejuízo, Na entrega causando do cliente. prejuízo. Mas, A gente sabe que muitos advogados hoje, com 70 anos de idade, estão na plenitude intelectual do direito, mas muitas vezes não tem a facilidade porque não fez parte da geração deles o desenvolvimento com a tecnologia, né? Talvez ele não esteja tão incluído digitalmente no mundo, né? Então, esse E veio rápido, tem né? um desafio maior do que nós a superar, né? sim. Não dá nem pra falar que eles tinham como acompanhar, porque veio muito rápido, né? A Sim, implementação foi muito sim. rápida. E eu lembro também, e não sei se vocês se recordam disso, qual era também a dramaticidade ou qual era a expectativa que se colocava sobre a digitalização, deixar o processo informatizado, né? Trazer a tecnologia. E isso também, na época, trouxe muito receio para todos, né? Como isso ia andar, né? Eu lembro, às vezes, de comentários falando, os fóruns vão diminuir a quantidade de pessoas, agora não vai ser mais necessário, porque vai ser... assim, ela não alterou tanto essa condição de trabalho, ela Mas você acha que manteve... não diminuiu? Eu acho que diminuiu muito a mão de obra, né? Ela, assim, pelo que a gente vê ainda de movimentação, a gente vê que o judiciário cada vez mais ele está sendo inflado. Isso daria uma outra discussão, né? Um outro momento, uma outra, né? Mas a gente vê todo o processo de judicialização de todos, em vários aspectos, civil, trabalhista, tributário, né? Então, a gente vê uma crescente e isso acaba demandando, né? Mais, é um ciclo vicioso, né? Mas eu acho que tem muito isso, né, meu? Eu acho que essa dificuldade, o encarar dessa tecnologia, né, que é esse momento, né, essa transformação que houve de como um todo, tanto da parte serventuário, parte de quem está do outro lado do balcão, como, né, da nossa parte, ou empresa, ou escritório, essa mudança de cultura, ela foi algo, eu acho, algo muito significativo. E muitos até hoje sofrem com isso.
muitos repercute, que é o que repercute até hoje nisso que você falou, né? Que tem essa dificuldade, que não tem essa familiaridade e que algumas coisas, alguns procedimentos, né? Que você muitas vezes até espera que está no Código de Processo Civil, às vezes o tribunal, ele tem uma outra organização, forma de trabalhar, né? E cada tribunal, mais ou menos, tem a sua forma de tratar o processo eletrônico. Não existe uma uniformização. CNJ ainda não impôs um único sistema para todos os tribunais. Sim. Uma única forma de efetivar a intimação ou a publicação. Cada tribunal tem o seu, né? Existem similaridades entre alguns tribunais, mas não existe uma uniformização. E isso é complicado. Isso não é fácil, porque exige, então, sempre do advogado do contencioso, né? Seja ele trabalhista ou do cível, criminal, exige aí o conhecimento e o domínio de cada sistema. Sim, sim. É isso. Mas eu acredito assim que esse é um marco dentro do processo, dentro da advocacia, né? Dentro do direito, vamos dizer assim, que veio a auxiliar na entrega mesmo do resultado, né? Vamos ser realistas. É um absurdo você ter uma vara com 20 mil, 30 mil processos físicos. A coisa não ia andar nunca. Nunca. Com a população crescendo, o volume de litígios crescendo, o país em ascensão, né, no crescimento de negócios e, consequentemente, de litígios, com um número reduzido de juízes para dar conta daquele volume de processos. A quantidade precisava Sim, com precisava o volume, se implementar. Tá bom, vamos lá. Então, com o volume de processos que a gente tinha, que vinham numa crescente, acompanha o crescimento da população, acompanha o crescimento, abertura de novas empresas, crescimento de negócios no país e, consequentemente, de litígios, era necessário... Era desumano. Era desumano. Era impraticável continuar no processo físico. Era impraticável, né? Então, hoje você tem uma otimização ali e você consegue fazer uma entrega muito mais efetiva. Sim, e rápido, eu também acho que hoje beneficia muito, né? E facilita muito mais o trabalho, né? Tanto do próprio juiz, do serventuário, quanto nosso, né? De todos que estão envolvidos, das partes que estão envolvidas naquela discussão, né? Isso é... Deixa eu tirar uma dúvida que eu fiquei aqui, uma curiosidade. Na época do núcleo de práticas, já teve algum caso que você pegou que emblemático? Tiveram alguns casos emblemáticos, né? Teve um caso muito legal. Foi quando eu consegui o primeiro precedente no Brasil, a primeira condenação contra uma igreja para anular uma doação feita por um fiel. É tipo uma famosa aí, né? Que ficou brigando aí, que deu um monte de dinheiro pra igreja. Nesse caso, essa era uma senhora, ela acabou se desfazendo de todo o patrimônio dela. Todo. Caraca. Apartamento, bens móveis, até a máquina de costura, ela era uma costureira, uma senhora costureira. Ela chegou a ter que pedir alimentos em ação própria para os filhos maiores. Caramba. Que ela foi reduzida a estado de miserabilidade, porque ela Deu doou tudo. todo o dinheiro e patrimônio que ela tinha para a igreja. Então, a gente conseguiu comprovar isso e conseguiu aí a primeira sentença aí, o primeiro acórdão do país determinando aí que a igreja devolvesse os valores. E como você comprova? doados. E como se comprova isso? A gente não conseguiu comprovar a totalidade das doações. Porque muitas dessas doações eram em dinheiro, um em espécie. rádio, Mas algumas das doações foram em cheque. Então, através da microfilmagem dos cheques, a gente conseguiu Mas, tipo comprovar. assim, por exemplo, uma TV que doou não tem como, né? Uma TV, Não, ela não chegava a doar, ela vendia as coisas e doava.
Ela foi se desfazendo de todo o patrimônio, E foi foi entregando. foi entregando para a igreja. Caramba. Legal. Imagina o desafio também de ser. Porque não tinha decisão nesse Não sentido havia que precedente. te basear, que te desse o suporte ou o norte de falar, esse é o caminho, né? Esse qual caso foi foi um caso interessante, esse caso. Foi E a interessante. fundamentação foi porque ela ficou pobre, ela ficou em A estado de miséria. doação, ela não pode jamais, tá? Código Civil, ela não pode jamais reduzir o doador a um estado de miserabilidade. Isso é muito bom pra quem tá assistindo a gente. De repente, tem muita Uhum. gente nessa situação. Nessa situação, E não sim. sabe que Que isso pode ser revisto, pode ser. Discutir. Esse foi um caso lá do Núcleo de Prática Jurídica muito interessante. Esse foi um dos casos. Até tiveram outros aí. Sim. Eu tive até experiência de fazer plenário do júri, né? Foi o breve contato que eu tive com o direito criminal. Sim. Conta, adoro. É. Adoro criminal de E eram justiça, casos que tribunal eram desafiadores porque, como eles vinham encaminhados pela Defensoria Pública, você não tinha um contato com o réu, Sim. com o seu cliente, né? Que seria o seu cliente. Você era apresentado para ele na hora do plenário, porque muitas vezes ele estava preso. Ele era conduzido Sim. para o plenário e era ali, momentos antes do plenário, que você tinha o contato que você poderia fazer uma entrevista, né, com o réu. Então a gente estudava o quê? O processo, Um processo. né, para preparar o plenário para o júri. Uhum. Então requeria ali a sua habilidade como advogado para poder- colocar ali dentro do plenário do júri uma boa sustentação com base tão somente nas informações que existiam no processo, nos autos, E né? daquela E breve com uma breve conversa. entrevista com o cliente. Então é improviso, né? É improviso total. E é descobrindo plenário do tudo pelo júri. promotor. Isso aí é descobrindo pelo E promotor. foi interessante, né? Eu fiz 2 plenários do júri e a gente... E era pesado? Casos pesados. Olha, não eram casos pesados, não. Foi um caso de aborto, tá? Que era contra a secretária da clínica de aborto, que fazia o agendamento ali das consultas, enfim. É difícil, né? Não é só. É difícil pro Ministério Público aí conseguir uma condenação nesse sentido, né? E teve um outro caso de um homicídio. Esse caso desse homicídio foi curioso, porque era um caso que já estava para prescrever. Faltava um mês. Caramba! Já havia se transcorrido 19 anos e 11 E meses. o réu tava preso esse tempo Não, todo. ele não estava preso, né? Ele foi preso porque havia um mandado, mas Entendi. ele nunca havia sido preso. Putz, eu já assisti um assim. E ele foi preso praticamente na véspera da prescrição. Será que eu assisti isso aí? Ele nem ele mal sabia que havia mandado contra ele. Ele foi na delegacia resolver um problema particular dele. Ele foi lavrar um boletim de ocorrência. E aí o delegado Ficou falou: preso. opa, tem um mandado aqui O senhor está contra preso. o senhor. O senhor tá preso, tá sendo procurado aqui pela justiça. Meu Nossa Deus. senhora. E... Enfim, E ele era culpado mesmo. ele era culpado, mas ali sem querer fazer juízo de valor sobre o ato, né, praticado ali, o homicídio. Era alguém que a gente encarava como reintegrado já à sociedade. Ele teve depois né, ele teve 2 filhos, criou os filhos na faculdade, ele nunca mais se envolveu com nenhum tipo de problema, Jesus. sabe? Família estabelecida, tava trabalhando, tudo certinho, né? Foi uma questão pontual ali, Nossa. né? uma A esposa consequência. havia sido violentada sexualmente e ele matou o agressor Ai, numa emboscada. putz. É complicado. Então, é complicado. E quantos Era anos pegou? complicado. Tribunal do júri, essas aí são discussões que
que não é fácil, né? E é justamente, acho que esse é o conceito do tribunal Não, do e o júri. pior é É que chegar a de própria improviso sociedade e como julgue, né, a defende, né? situação. E como defende, né? E como defende. Por mais que houvesse todo um contexto ali, né? Uma motivação Uhum. para ele, não tá certo, né? Tirar a vida de ninguém. E quanto tempo Por ele mais pegou? que ele pegou, se eu não me engano, 11 anos. Ai, Foi pesado. 11 anos. Tá? O júri considerou, né, toda a trajetória dele desde então, desde o crime até aquele momento, né? A gente conseguiu levar para os jurados essa condição em em que ele se encontrava, né? Eu não sabia que Mas a defensoria tinha parceria com o núcleo. A Defensoria Pública, ela firma convênios com núcleos de prática jurídica das faculdades, Que né? legal. Há poucos anos atrás, eu tive a felicidade de contribuir com a refundação da assistência judiciária do Mackenzie, né? A convite de um colega ex-aluno e com o apoio de professores, nós refundamos a assistência judiciária lá do Mackenzie. E logo após a refundação, firmamos um primeiro convênio com a Defensoria Pública. Um convênio ainda não remunerado, né? Porque exigia-se ali um período de pelo menos 2 anos de constituição da pessoa jurídica para poder assinar contratos com o poder Convênio. público. Então foi um primeiro convênio sem remuneração. Uhum. Até mesmo para que a Defensoria Pública pudesse testar, né, a núcleo. prestação dos serviços desse núcleo. E hoje é um sucesso. Hoje é um núcleo que já é gerido ali. Eu já não Legal. acompanho mais, né? Já me afastei ali, cumpri a minha missão na refundação. E que já é gerido ali pelos advogados e pelos alunos da Faculdade de Direito Mackenzie. Do Mackenzie. A exemplo do 11, né, de agosto, lá da USP, e o Núcleo de Prática Jurídica da PUC. Então, a Defensoria, ela realiza, né, esses convênios aí, porque realmente a demanda da população carente É muito grande. é né? muito É grande. muito grande. E então a Defensoria Pública também tem as suas limitações, mas tem um outro fato. Muitas vezes essas ações da população carente já são ajuizadas, já são patrocinadas, né, pela Defensoria Pública. Então você tem o conflito ali, você tem como vamos assim dizer, um impedimento da Defensoria Pública atuar nas duas pontas. Sim. Entendi. Então você precisa do parceiro da Defensoria Pública para Pra poder. atuar pelo outro lado, né? legal. É, Então a gente tem aí muitos, não são só os núcleos das faculdades de direito que tem esse convênio. Alguns nem tem, tá? Alguns núcleos não tem. Mas existem outras associações também sem fins lucrativos que tem esse convênio. A Nossa Senhora Quirupita, né? Tem... Eles são voluntários. Eles são voluntários, eles prestam assessoria jurídica para a população carente lá da comunidade, através de um convênio com a Defensoria Pública. legal. É bem legal. E é bem legal também os estudantes, principalmente quem tá ali, começar a ter contato e ver a realidade, né? Uhum. Muitas vezes você pensa no glamour de um escritório, né? Da localização, da imposição do nome, de tudo, mas quando você para ver mesmo, o mesmo direito praticado nesses lugares é o que está ali também na essência, dando atendimento para as pessoas que não têm condição de pagar, né, os honorários. E isso vai formando, vai moldando esse profissional, né? Porque ele sabe que se ele pegar uma causa de R$ 1.000 ou de 1 milhão, ele vai ter que se dedicar e se preparar e com aquela mesma dedicação executar o que precisa ser feito até pelo juramento que ele faz, né? Então, é muito legal, acho que é uma experiência muito válida. E, Amir, deixa eu, só pra gente voltar, Patrícia, pra gente não perder o fio da meada, com relação à trajetória da sociedade. Porque a gente vai ter um desfecho aí interessante, né? Então você e o Rodrigo Mer, Rodrigo que não quis vir hoje, fugiu da gente. Ele fugiu, não quis estar aqui com a gente. Mas ele virá. Ele virá. Vocês dois sócios ali.
continuaram aquela estrutura que estava junto com o Carlos. Sim, nós demos prosseguimento, né? O Guilherme Testa, que era o nosso sócio do imobiliário, recebeu um convite para estruturar a área de imobiliário para um escritório renomado, né? Ele Legal. falou, olha, eu preciso aqui jogar a Major League do direito imobiliário, Sim. né? É meu sonho jogar a Major League. Muito difícil, como é para todo escritório que está no início, você jogar aí essa Major League, né? Ainda mais na área, numa área tão especializada que é Como o diretor e imobiliário. renomado como é o direito imobiliário. E ele foi estruturar com planos de regressar ao nosso escritório. E no meio do caminho ele já foi cooptado por um... Ele será convidado, viu? Ele Que estará legal. sentado aqui. Que legal. Ele foi cooptado, então, por um grande banco para ser gestor de fundos imobiliários. Poxa. Né? Que E é isso que ele legal. faz hoje. Rodrigo e eu nos olhamos, né? Estamos aqui nós dois, temos os nossos advogados assistentes aqui. E agora, o que faremos, né? Bom, Rodrigo e eu nos deparamos sozinhos ali, né? Já havia uma sintonia porque a gente já trabalhava em conjunto e muito próximos já havia uns 3 anos, com muita sintonia, né? Então, resolvemos prosseguir então com o escritório, apesar de não sermos sócios originários, nós não escolhemos Ser sócios. ser sócios, né? Mas o cenário, O caminho levou. o caminho levou a isso. E foi uma sociedade, assim, foi muito feliz. Nós fomos muito felizes ali, né? Eu brinco com a minha esposa, assim, que o Rodrigo foi o sócio que eu não escolhi. Ele foi um presente que Deus me deu. Que legal. Ele que foi um legal. presente na minha vida. Eu até me emociono aqui, né? Porque ele é uma pessoa que veio a... Desculpa, gente, já tô emocionado de falar dele. Mas, Que bacana. Corta, hein? Corta. mas, Não corta não, deixa. mas é muito legal porque a história dos dois, elas continuam trilhando um caminho muito bacana, né? E aí, dentro dessa caminhada, recentemente vocês fizeram um movimento muito interessante com o escritório, né? Sim, nós estávamos ali, então, muito focados no atendimento do contencioso civil, né? E focados principalmente no atendimento a empresas. E recebemos um convite do Dr. Marcel Marchesi, né? Que até então trabalhava muito focado no direito do trabalho e apresentou ali uma necessidade de desenvolvimento de uma área civil para atendimento dos clientes, né? E fez todo sentido, né? Conversamos bastante, fazia sentido. Nossos clientes também demandavam o atendimento na área trabalhista, do qual a gente não conseguia Dar vazão suprir, pra- né? sim. Atender. Então, casou, né? E foi, então, um movimento muito feliz, né? Nós, então, saímos lá da Avenida Faria Lima e fomos para Avenida Brasil, né? Muito bem recebidos pelo Marcel, que também veio agregar muito conhecimento, novas práticas e boas práticas, né, no tratamento ali dos casos e dos clientes. Uma equipe da qual nós nos orgulhamos, né? Não só a nossa equipe do Cível, a gente sente orgulho por ver a equipe trabalhista
tão eficiente, tão dedicada no atendimento dos clientes, né? Então, cada vitória que é conquistada lá dentro do escritório é uma vitória realmente de todos, né? E o Marcel também é outra pessoa, uma outra coincidência da vida, né? Não sei se é coincidência, se é um plano maior, né? Que veio também agregar no meu crescimento pessoal. Hoje eu também sou uma pessoa muito melhor do que tempo atrás, com todo o aprendizado, com toda a bagagem que ele tem compartilhado comigo aí ao longo desses últimos tempos. Pra aí. quem convive com o Marcel e tá perto do Marcel, sabe que ele é uma máquina, né? Ele é imparável. Ele, a cada momento ele se recicla, ele se reinventa e ele vai puxando todo mundo e todo mundo vai acompanhando, né? Quem não consegue vai ficando para trás e ele vai. É realmente uma escola, é uma experiência muito grande. As coisas acontecem numa velocidade impressionante, né? Mas é uma satisfação e é um motivo de muito orgulho tê-lo como sócio, ele e o legal. Rodrigo. Com relação a isso, hoje eu sou muito, muito grato e feliz. Que legal, Por tê-los ao meu lado. Que legal. Amir, e fala aqui um pouquinho pra gente, quem é o Amir fora do escritório, fora Com a da vida criançada. profissional? O Amir fora do escritório é o pai de 2, né? Como a gente brinca. Marido da Maria Raquel, pai do Alexandre e da Marina, né? Filho da Ivone, já uma senhora aí de 83 anos, viúva já perdi meu pai. Eu gosto muito das minhas programações em família, né? Acho que é o momento que eu vivo. A dedicação à minha família, do meu tempo à minha família é algo muito precioso, né, para mim. Eu gosto, eu tenho prazer mesmo, não é nenhum fardo, não é nenhuma obrigação, né? Às vezes a gente vê aí uns pais falando, poxa, esse final de semana eu queria fazer tal coisa, queria sair, queria beber, não sei o quê, tem que levar meu filho na festinha. Não. Para mim é um prazer estar na festinha com meu filho, brincando com a minha filha, passeando com eles. Esse é o Amir fora do escritório. Eu gosto do meu futebol, tô sempre mantendo meus bons amigos que eu carrego já há muitos anos, né? Carrego eles por perto, né? A gente tá sempre conversando, se encontrando, juntando a criançada, e isso é uma satisfação. Cuidando das araras dele, Cuidando dos meus papagaios. Dos papagaios. O Amir tem. Pode contar, Amir? Pode contar. Eu já fiquei sabendo, O Amir ele tem um negócio específico para aves exóticas, né? Achei sensacional. Isso é um negócio engraçado, né? Porque, mais uma vez, na minha vida as coisas acabam acontecendo e acontecendo pro bem, né? Esse era um gosto que eu aprendi com meu avô desde criança, né? Aprendi com ele a trabalhar com papagaios, passar esses tipos de pássaros, né? E eu sempre carreguei isso comigo. Chegou determinado momento que esse hobby teve que ser profissionalizado mesmo, né? Então, para que ele fosse sustentável, ele deveria ter um viés até comercial, né? Eu tive, então, que obedecer uma regra de procedimentos para obter um licenciamento lá do IBAMA, da Secretaria do Meio Ambiente aqui do Estado de São Paulo. E é muito interessante, né? Porque a gente acaba aprendendo muita coisa também. Que acaba agregando, inclusive, para o direito. Parece que não, mas acaba aprendendo, né? Então, por exemplo, nessa empresa, eu aprendi muito sobre importação e exportação de animais vivos, né? Quais são os requisitos, como se estabelece um protocolo de reciprocidade entre países para você
ter estabelecimento de regras sanitárias para um certificado sanitário internacional. Isso não se aplica só para um Caramba! pássaro. Se aplica para gado, se aplica para... A gente retoma aí. Para as commodities, né? Para o agro. Pro agro. Então se aplica para uma série de negócios Que legal. que o país, ainda mais como o Brasil, tem carro hoje, um dos carros-chefes é o agro. Então, conhecer procedimentos dentro do Ministério da Agricultura, Pecuária, desculpa, vou cortar. Conhecer os procedimentos dentro do mapa, né? Como que você consegue fazer uma exportação? Qual que é o procedimento? Como é que você vai importar um gado novo? Né? Quais são os exames necessários para você obter uma licença de importação e de exportação? Isso daí tem que parar num quarentenário, fazer uma bateria de exames. E é graças à rigidez estabelecida pelas autoridades sanitárias no país que a gente conseguiu afastar daqui muitas doenças que poderiam comprometer a economia do país, né? A gripe aviária não entrou no Brasil. A doença da vaca louca não entrou no Brasil. Uhum. Tudo graças à rigidez Dessas normas. dessas normas, desses procedimentos. Que Então não é legal. coisa para amador, é coisa Uhum. realmente para profissionais mesmo. Profissionais. Que legal, É. que legal. Tem muita história, é muita coisa boa. Que legal, Que que legal. legal. É interessante porque isso traz um conhecimento, não vou te dizer que propriedade, né? Mas você às vezes senta com um empresário do agro numa mesa, né? Você é um advogado. Você né? tem condição de falar sobre Mas aquela... aí, de repente, condição num muito papo específica, desse, sobre o Robert, você fala, poxa, eu já fiz, eu conheço o procedimento. E aí abre-se oportunidade para aprofundar uma conversa, né? É muito interessante, é muito interessante. Acho que qualquer assunto tem que despertar interesse na gente, né? Sim, Sim. sim. Com certeza. Sempre Que vale. entrevista Poxa, que sensacional. legal. Obrigado, Tá bom. Amir. Obrigado por Obrigado, eu que partilhar. agradeço. Foi muito legal, muito legal. A gente queria, né, ter essa oportunidade de te escutar. Acho que aí também para todo o mercado, todo o nosso universo jurídico, conhecer um pouquinho mais quem é o Amir advogado, pai, né, amigo. Sim. É um prazer da gente estar junto e foi muito legal. Obrigado por compartilhar tanta história legal. Eu que agradeço, Patrícia, Carlos, uma grande satisfação, uma grande honra poder ter participado aqui do Legal Pod. Eu desejo muito sucesso nesse projeto de vocês. Legal, Obrigada. legal, obrigado. E também a gente queria agradecer, né, para poder finalizar, os nossos apoiadores, a Loma Consultoria, o MCM Advogados e a Laficasa. É Sim. isso aí. Se vocês querem continuar assistindo e acompanhando histórias tão bacanas como a do Amir, continue nos acompanhando. Não deixe de seguir aqui, se inscrever no canal. E o próximo estará muito bacana também, o próximo episódio. E curte o vídeo, hein? Sim, isso aí. curte e compartilha bastante. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.